Oi, gente. Como é sempre bom assistir o Sérgio Moro levando uma invertida, eu vou mostrar aqui para vocês a invertida que ele levou no Congresso, depois que ele tentou falar sobre o Banco Central, e vamos comentar. Vamos assistir e comentar. Lembrando que o React, a gente sempre tem que parar e fazer comentário, senão não é React, e senão o YouTube não deixa a gente usar o vídeo de outras pessoas. Mas vamos lá. Na América Latina, nós temos não raramente uma tradição de populismo. Seja populismo de um lado ideológico, seja populismo de outro lado ideológico. Isso faz que nós precisemos, muitas vezes, reforçar a segurança e a proteção das nossas instituições. Se não nos faltássemos razões para a PEC, aqui, com todo respeito a quem dela discorda, hoje tivemos um exemplo. Porque hoje nós vimos um ataque do presidente da República, um ataque pessoal, contra o presidente do Banco Central às vésperas de uma reunião do Copom. Se não fosse a garantia da independência do Banco Central, muito bem aprovada por essa casa, pelo Senado, pela Câmara, de autoria de Vossa Excelência, certamente o presidente do Banco Central já teria sido demitido há muito tempo. Ou seja, a aprovação da autonomia foi um verdadeiro absurdo antidemocrático. Ele deveria ter sido demitido há muito tempo porque ele defende uma agenda econômica completamente diferente daquela agenda econômica que foi vitoriosa nas urnas. Basicamente o que o Moro está dizendo é: poxa, a democracia incomoda muito, sabe? A gente perdeu na eleição e agora o presidente eleito está querendo fazer a agenda que foi vitoriosa nas urnas ser legitimada, quando na verdade pessoas como ele, né, o Sérgio Moro, que representa os interesses do mercado financeiro, querem impor a agenda do mercado financeiro independentemente da vontade do povo. O povo, para uma pessoa como Sérgio Moro, é muito incômodo, né? Ainda mais quando vota numa proposta mais popular. Aí é que incomoda mesmo. Vamos lá. Colocaria o Brasil num cenário de absoluta instabilidade da política monetária. A forma como eu entendo a PEC, ela visa reforçar a autonomia do Banco Central. Nós ouvimos há pouco aqui do senador Sérgio Moro que essa questão do Banco Central transcende uma questão de governo. E isso, senhor presidente, é verdade. Mas o que ficou claro na intervenção do André Lara Rezende, coerente, objetiva, consequente, foi que essa discussão não transcende a questão fiscal. Pelo contrário, a agrava. Nós estamos vivendo no Brasil uma circunstância dramática. Nós tivemos implantado no Brasil o presidencialismo orçamentário. Depois do governo anterior, o Congresso Nacional se apoderou do orçamento. Hoje a participação congressual no orçamento é de 53 bilhões de reais, sem qualidade absolutamente nenhuma. Eu também, como Alessandro, eu tenho muita dúvida a respeito da PEC, da sua eficiência, da oportunidade de discussão. Muita, muita. E acho até que o presidente do Banco Central, que provavelmente tem inspirado essa mudança, ele poderá contribuir com esse debate, para que nós sentemos todos, façamos uma verificação qualitativa da nossa dívida pública. Não se fez no Brasil isso nunca. É a grande reforma que nós estamos precisando fazer, nunca. E aí se discuta a autonomia financeira do Banco Central, mas num contexto de equilíbrio fiscal também. O presidente Lula, senador Moro, fez uma crítica ao presidente do Banco Central. Isso não interfere na autonomia. Interfere na autonomia, sim, e no próprio mercado de câmbio, declarações que o presidente do Banco Central sistematicamente tem feito com relação ao equilíbrio fiscal do Brasil. Ele tem cobrado isso todos os dias. Essa é uma oportunidade, a discussão dessa PEC do Vanderlan é uma oportunidade para que nós possamos verificar como um todo o déficit público, ver essa questão da renúncia fiscal, que já passa de 700 bilhões de reais ao ano. O Renan tá falando um monte de coisas aqui, mas tem uma coisa que ele fala que precisa ser apontado. Enquanto o Roberto Campos Neto fala em ajuste fiscal, ao manter os juros da taxa Selic altos, ele prejudica o próprio ajuste fiscal que ele diz defender, porque isso leva a endividamento maior do Estado, os juros altos. Prejudica o Brasil, isso. Então, e só faria sentido se nós estivéssemos num cenário de gigantesca inflação. Só que nossa inflação que temos, que é menor das últimos 7 anos, é uma inflação de demanda. Não é uma inflação de demanda. Então, não tem uma lógica isso, né? A inflação nossa é a inflação de combustíveis, de energia, de outras questões, que inclusive, está totalmente controlada. Então, e o Renan Calheiros falando de uma outra coisa muito séria, que eu já apontei aqui,
que é o problema sério do Congresso estar com esse orçamento gigantesco sob seu controle. Um verdadeiro absurdo, né? Mais de 40 bilhões de reais sendo controlados pelo Congresso. Ele nem falou os números, mas é um absurdo. Uma grande parte com a participação do Congresso Nacional, uma grande parte com a participação do Congresso Nacional, é isso que nós podemos ter. Eu defendi a independência e a autonomia do Banco Central, mas essa é uma independência para todos. Aí eu discordo de você, viu, Renan? Aí eu discordo de você. Para mim, o Banco Central ele tem que ser subordinado à agenda econômica que foi vitoriosa nas urnas. O presidente deveria ter o direito de escolher, assim como escolhe o ministro da Economia, escolher o presidente do Banco Central. Essa autonomia é uma autonomia da vontade popular. Aí eu discordo radicalmente de você. Para a política, para o mercado, para as autoridades. Eu não sei se a independência do Banco Central, com todo respeito, ela se compatibiliza com os posicionamentos do atual presidente do banco. Quando ele vai vestido de pijaminha votar no dia da eleição, a indicar em que candidato ele estava votando. Quando ele vai participar de uma reunião no governo de São Paulo e se colocar como provável futuro ministro de um futuro candidato a presidente da República. Essas coisas precisam verdadeiramente ser discutidas. E acho que o presidente da República, ao dizer que vai fazer uma verificação do gasto público e que se compromete a cortar, ele está fazendo exatamente o que devia ter feito desde o momento que assumiu, que tomou posse na presidência da República do Brasil. Eu quero aqui, nessas poucas palavras, deixar, a exemplo do Alessandro também, as minhas dúvidas com relação à oportunidade de aprovação desta PEC, em que pese o mérito, sobretudo da iniciativa do senador Vanderlan. Como o presidente da República foi citado, já hoje pela segunda vez na minha presença pelo senador Moro, eu quero reprisar as palavras do senador Renan. Repare, eu acompanho o presidente Lula desde seu primeiro governo, fui seu primeiro ministro do Trabalho. Ele escalou para ser presidente do Banco Central, nada mais, nada menos que um ex-dirigente do Banco de Boston. Então não me parece que essa pessoa estava disposta a fazer populismo de esquerda ou de direita. Ele colocou um homem que conhece a matéria, que é fiscalista, como tocou o banco. E vou contar experiência pessoal. Eu, ministro do Trabalho, primeiro ano do governo do presidente Lula, 2003, eu vou lá cobrar o nosso compromisso de campanha de dar um aumento real ao salário mínimo. Falo eu com o ministro do Trabalho, falava o ministro da Fazenda, Palocci, e falou também o presidente do Banco Central. O presidente Lula ouviu a todos e optou por uma saída conservadora. Não deu um centavo de aumento de ganho real ao salário mínimo. Segundo ano, 2004, eu ainda, ministro do Trabalho. Volta-se à mesa do presidente da República, o mesmo debate. Que reajuste vamos fazer ao salário mínimo? Eu, de novo, cumprindo minha tarefa como ministro do Trabalho, demandei um aumento com ganho real. Falou o ministro da Fazenda, falou o presidente do Banco Central, arbitra o presidente da República. Arbitrou pelo conservador. Não deu pelo segundo ano consecutivo ao ganho real ao salário mínimo. Eu voltava à minha Bahia e tinha que explicar para o meu povo, do meu partido, que ele não tinha ido para a direita. Ele estava sendo apenas responsável e cauteloso, porque sabia o que poderia acontecer se exagerasse na dose do gasto. O resto das histórias, Vossas Excelências conhecem. Como ele saiu do governo, como ele ultrapassou esse período todo. Então, não busquem ali um irresponsável fiscal. Não busquem ali um responsável fiscal. Não existe essa figura na cabeça desse senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A única coisa que ele diz é que ele não vai botar o torniquete na área social como foi colocada durante 4 anos do governo anterior. Não há populismo, presidente Plínio. Não há populismo aí. Vou repetir. O presidente do Banco Central durante 4 anos foi Henrique Meirelles e teve total autonomia sem que a autonomia formal tivesse sido declarada à época. Eu prefiro ficar no campo que Vossa Excelência disse. Vamos ver como melhorar. E não a gente cair em algo que acaba inviabilizando o debate, nos cegando, que é o debate meramente ideológico, se é populismo, se não é populismo. O presidente, como já disse o senador Renan, fez críticas a algo que eu acho que não é pertinente. A liturgia do cargo de presidente do Banco Central. Não me conste que o presidente do Banco Central nos Estados Unidos saia em favor de quem quer que seja participando de ato político. Não é... Pois é, Jacques Wagner. E participou, né? E participou, foi votar fantasiado de apoiador da CBF, né? Todas essas coisas. Enfim, a gente já conhece a figura. A própria do presidente da República, não do presidente do Banco Central. Então, se a autonomia é para isso, ela está sendo mal utilizada. Então, não estão compreendendo o que quer dizer a autonomia do Banco Central. Vale a pena dizer que o que Jacques Wagner lembrou aqui é que o governo Lula ele usou a palavra cauteloso. Eu disse assim, estava sob muita pressão, né? E não trouxe inicialmente os avanços que tinham sido demandados, né? Porque teve receio de, com uma explosão dos gastos públicos, né, ter uma repercussão muito negativa,
o mercado todo se voltar contra ele. E preferiu fazer isso de forma mais gradual. Então, realmente, com esse histórico de cautela, de um governo que cede e faz tantas concessões ao mercado financeiro, chamar esse pessoal de populista, e a ironia é que tem populismo maior do que o do Bolsonaro, da aprovação da chamada PEC Kamikaze, que fez aquela explosão de gastos em ano eleitoral para tentar se reeleger. Aquilo dali foi o epicentro de um populismo que eu diria até corrupto, né? Corrupto, porque usou dinheiro público explodindo o orçamento para tentar se manter no poder em ano eleitoral. Mas enfim. Então, é só para deixar claro que o presidente Lula vai continuar respeitando a responsabilidade fiscal, respeitando agora. Não foi o presidente Lula. Nos primeiros meses do primeiro ano desse governo Lula, foi o presidente Lula e mais a torcida do Flamengo, do Vitória, da Academia, do Mercado Financeiro, da Febraban, que achava que o juro mantido tão alto. Como hoje o juro neutro calculado pela própria equipe do Banco Central é da ordem de 8,5, nós estamos a 10,5. Ou seja, aplicando uma política claramente contracionista. Vou repetir, quem está dizendo o número não sou eu, é o Banco Central. O juro neutro é 8,5, nós estamos trabalhando com 10,5. Tudo bem, a política que foi adotada, mas se não for contracionista é o quê? Coberto de razão, Jacques Wagner. Inclusive, ele lembrou uma coisa que eu lembrei no meu vídeo anterior sobre isso, né? Quando o Lula criticou o Campos Neto. Que a pressão veio de todos os lados. E foi aí que começou a ceder. Mas os juros ainda estão altos diante do contexto econômico atual, né? Então, chegou a hora de pressionar mesmo o Banco Central. E fiquem atentos, porque o futuro presidente do Banco Central, escolhido por Lula, será profundamente atacado como irresponsável, como, entendeu? Vão dizer que ele está aumentando a inflação, vão atacar ele, seja o Galípolo, seja quem for. E a esquerda e o campo progressista precisam estar atento para isso. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração.